Então, bom dia novamente, pessoal. Estamos gravando a aula de hoje, que é sobre instrumentação analítica, ou também chamados de analisadores. Os analisadores são os equipamentos mais sofisticados, mais caros, e a aula de hoje é relativamente curta, porque são tantos analisadores, tantas as possibilidades, que não tem como aprofundar muito aí no tema, é mais a apresentação. Não temos também analisadores em laboratórios para fazer algum tipo de experimentos ou fazer alguns comentários, mas acredito que todos vão entender bem do que se trata a instrumentação analítica. Então, eu trouxe essa informação aí do que seria esse analítico de uma apostila do Sinai e fiz uma pequena adaptação. Então, instrumento de análise ou analisador, ou seja, equipamento relativamente sofisticado, então é o que eu estava comentando agora há pouco, né? A sofisticação do equipamento, que o torna um pouco mais caro. De operação automática e independente, isso aqui é o principal dele, tá? Então, ele é um equipamento já feito para automação e totalmente independente, que tem a finalidade de medir uma ou mais grandeza de uma amostra de processo que pelo equipamento flui continuamente. Isso aqui é da apostila do Senai, tá? Eu ainda diria que ele não precisa trabalhar apenas com amostras, tá, pessoal? Essa parte da amostra aqui depende do analisador. A maioria deles, sim. Tem analisador que ele não trabalha em cima de uma amostra, ele trabalha em cima do processo, ou seja, todas as amostras. Então, é o processo inteiro. Então, fica aí a dica com relação à amostra. Alguém quer comentar? Alguém já está visualizando o que seria um analisador? Não? Ok. Então, vamos aqui ver os tipos, né? Nós temos aqui sensores, medidores e analisadores, tipos de instrumentos. A gente já viu esses dois primeiros e agora estamos olhando esse último aqui. Ele tem como função disponibilizar ferramentas de interpretação e análise, daí vem o analítico, daí vem o analisador, das medidas coletadas. Faz, inclusive, gráficos, relatórios e dá diagnósticos. Então, por exemplo, eu não vi o equipamento, mas, por exemplo, esse equipamento que faz o teste de COVID mais simples ou até os mais sofisticados. É colocada a amostra da sua coleta nele e ele dá um relatório, uma resposta, ele imprime a sua situação. Ele é um analisador. E sensores e medidores, eu vou deixar, na verdade, acho que eu já deixei a apresentação disponível no Moodle, depois vocês leem de novo, mas a gente já passou por essas definições. O importante aqui é não confundir um com o outro. Então, nós estamos aqui só diferenciando os tipos de instrumentos. Aplicações. Para que serve os analisadores, né? Ele, na maior parte das vezes, ele é para controle de qualidade, quando você está instalado num processo, né? E faz a coleta de amostras e analisa as amostras. Então, você quer saber se o processo ele está fabricando corretamente dentro da especificação. Você põe um analisador, ele faz as medições e te dá um relatório de quão boa está a tua produção. Então, o processo de fabricação para ensaiar o que está sendo produzido. Lembrando que ensaio, apesar de ser as técnicas para cálculo da incerteza de ensaio são muito semelhantes às técnicas para o cálculo de calibração. Entretanto, o ensaio é um processo bem diferente de calibração. Calibração eu calibro todo o equipamento que é crítico, que eu preciso controlar. Ensaio, eu ensaio amostras. Eu pego uma parte da produção e considero que pela amostra a produção está dentro. O que é muito satisfatório, principalmente porque ele trabalha por produção, por lote produzido.
eu vou ensaiar o lote tal. E da estatística lá do seu terceiro período, vocês devem lembrar muito bem também que de 50 a 300 amostras de uma população, você tem uma convergência para as médias, para o desvio padrão e etc. Então, se você já coletar de 50 a 300, está satisfatório. Se você coletar mais de 300 amostras de uma população, você só está atrapalhando à toa, trabalhando para ter o mesmo resultado. E se você coletar menos de 50 amostras, né, tem gente que faz aí, vou fazer um experimento, que fazer uma amostragem com 20, provavelmente você pode estar pecando e sendo tendencioso na sua estatística, né? Então não pode coletar menos de 50. A indústria farmacêutica, por que eu trouxe isso? Porque nós estamos num polo farmacêutico, né? Ela utiliza os equipamentos mais sofisticados de analisadores. Ou seja, aqueles que eu falei que trabalham por si só. Na indústria farmacêutica é comum um analisador do tipo, você insere em alguma parte do equipamento os insumos, aperta o botão que você quer uma aspirina e ele cospe a aspirina sozinho para você. É por isso que ele é bem sofisticado. Eu sei um pouco mais sobre estes analisadores, porque eu tive a sorte de ter uma amiga que é da área química. Eu acho que ela é farmacêutica também, mas não sei se é química ou farmacêutica. E ela trabalha em São Paulo numa empresa que fornece equipamentos desse tipo. E uma vez ela veio nos visitar aqui para fazer o serviço e acabou entrando em contato, porque é uma amiga da época da faculdade. E ela mostrou para mim o trabalho dela, que era consertar e programar, né, avaliar os analisadores. Então, pouca gente tem o know-how de pegar essa máquina e dar um diagnóstico. Então, ela veio, entre aspas, calibrar o analisador. Então, ela veio com insumos e já sabia os relatórios que o analisador tinha que cuspir, né? E aí entrega. Quem levantou a mão? Não, fui eu que tinha mas você meio que respondeu. É porque eu queria perguntar quanto tempo, mais ou menos, que esses negócios precisariam fazer calibrações, esses trem, porque precisa de uma manutenção, né? Essa Sim, calibração não é para sempre e tal, tudo mais. nunca Mas é. você já respondeu aí, mais ou menos. Valeu. A periodicidade, sempre que houver periodicidade de calibração ou até mesmo de verificação intermediária, a verificação intermediária é para ver se o equipamento não sofreu dano, se ele continua funcionando antes do início de cada processo de uso. Isso é muito comum. Você vai usar um equipamento, antes você dá uma testadinha básica, fala assim, não, ele está funcionando. Os equipamentos mais sofisticados, ele vem com uma função chamada autocalibração, que faz esse self-test. Então, esse self-test, na verdade, é um pequeno, ela faz algumas medições internas dos insumos que você coloca ou de alguma outra coisa que ele esteja analisando ou ensaiando, e ele verifica e compara com o que ele esperava de encontrar, baseado no fato que ele espera que você coloque algum padrão lá, né? Ou seja, você conhece a informação do que ele está lendo. E aí no self-test ele checa tudo, diz que está tudo certo. Muitos equipamentos desses precisam de um tempo de estabilização. Você não liga e sai usando, você liga, espera meia hora, 1 hora, 2 horas. Nunca ouvi de equipamento que precisa de mais do que 2 horas. 2 horas para ele esquentar, porque ficou ligado, e chegar numa temperatura estável, porque se ele estiver trabalhando e a temperatura dele estiver sendo alterada, ele vai alterar também o que ele vai fazer ou medir. Então, são equipamentos bem sofisticados e, normalmente, aí a gente que eu falo é a indústria, né? Ela trabalha com periodicidade de 1 ano, mas cada equipamento tem a especificação do fabricante que você vai saber melhor, Johnny. Então, não dá para dizer quanto tempo exato, mas dá para dizer que sim, todos têm. Seguindo aqui, então, né? Viabilidade de instalações, né? Radiação solar. Agora, com os painéis solares, é muito comum você ver analisador para instalação solar. Por exemplo, na época que eu fiz o curso sobre como é que chama? Fotovoltaico, né? Sobre esses painéis fotovoltaicos, eu tive o prazer de fazer esse curso com um cara da Espanha. Na época, a Espanha tinha
pioneirismo, aí estava competindo com a China. Eu não sei se a China já matou toda a indústria espanhola. E um espanhol que deu esse curso lá no Rio de Janeiro. E ele ensinou, para mim, alguns equipamentos que eu não sabia que existiam, que eram equipamentos exatamente para analisar a inclinação atual do Sol, a irradiação solar do momento. E olha que eu fiz ênfase, irradiação solar. Tem gente que fala radiação solar, tá escrito radiação solar aí. Não, eu estou confundindo. Eu tomei esse cuidado. É radiação solar, não é irradiação. Porque irradiação tem a ver com aquela parte como é que fala? De raios que nos afetam, né? Que faz mal, né? E a radiação é só o raio. Tem que tomar cuidado, então, com alguns termos aí da instrumentação, que para o leigo tanto faz, mas para nós tem diferença. E desses equipamentos, se você olhar aí hoje, tem equipamentos de todo preço. Tem os mais baratinhos, né? Que parte aí de R$1.000, R$1.500, talvez um pouco mais, para analisadores, não agora focado na energia solar, mas analisadores genéricos, que podem chegar aí até R$500.000 no dia de hoje, né? Então, o preço varia bastante dependendo do que ele faz. Alguma pergunta aí? Quando se fala em viabilidade, está se preocupando com custo-benefício também, tá? Por isso que eu comentei do preço. Aqui eu trouxe um curso lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é pioneiro nessa parte aí também, né? De se preocupar com analisadores, etc. É uma indústria muito grande. Eles dão cursos de determinados analisadores, ou seja, cada equipamento ele tem um curso específico para você fazer e saber manuseá-lo, dar manutenção ou até mesmo apenas operá-lo de forma mais simples na indústria. Então, é comum uma equipe inteira de funcionários de uma empresa, de algum tipo de indústria que usa analisador, ir lá fazer um curso sobre o mesmo. É bem comum isso daí. Aqui vamos ver umas fotos, porque fotos e preço, né, sempre ajudam. Aqui, equipamento de uso profissional e um equipamentozinho doméstico, que também é chamado de analisador, né? Estes dois são de gases, né? E vê bem a diferença aí, 10 vezes a diferença no preço. A carinha deles também, esse aqui bem simplesinho, com display de 7 segmentos, bem simples. Esse aqui já é um display LCD, multilinhas, todo sofisticadinho, muito menor que o outro, muito mais preciso que o outro. E ele veio aqui com um copo de água, né? Muitos equipamentos, quando forem guardados para manter o sensor funcionando, o sensor tem que ficar umedecido, então ele tem um jeito de guardar e torna também uma preocupação maior para o instrumentista que o manipula. Agora vamos falar de analisador de verdade, né? Um analisador de leite aí para a indústria lá do Johnny, não sei se tem lá, Johnny, fazendas leiteiras, mas Ainda não. Não tem lá uma fazenda leiteira que não tenha um desse instalado, porque hoje em dia a Anvisa é chata nesse aspecto, né? Então ele mede aqui a gordura, a densidade do leite, a proteína, a lactose, a água que você foi adicionada, ou seja, a gente viu alguns vídeos de gente que enquanto estava indo ao caminho da entrega do leite, ficava jogando água no tancão lá de leite, né? No reservatóriozinho de leite. Se a lei exigisse que ele andasse com um analisador calibrado, lacrado, que eles poderiam até adulterar o analisador, né? Esse analisador, antes do consumidor, que não é o consumidor final, né? Os caras que vendem um leite hoje raramente entregam para o consumidor final. Eu mesmo não teria coragem de comprar de um desconhecido, que eles vão enchendo de água mesmo, e depende do local, né? Tem um vídeo na internet também de um entregador desse que estava entregando de barco e pegava a água do próprio leito do rio, né? E ia jogando enquanto estava no caminho.
ia pondo devagarzinho, um pouco em cada um, misturava para deixar bem diluído e etc. Então, a água adicionada é possível de medir. O pH, né? E também a condutividade elétrica. Observa também que algumas medições, olha essa aqui, ó, essa aqui, algumas medições são de alta precisão, ó, olha aqui, ó, essa outra aqui, alta precisão, esse daqui já é de precisão, isso aqui também é considerado precisão, né? Muita precisão aqui. Então, não é um equipamento tão barato, mas eu não sei quanto tá a arroba hoje, quantas vaquinhas o cara vai precisar vender para comprar o analisador, né? Quantos bezerrinhos? Nossa, quase nada na cotação atual aí. Pois é. Analisador de pH, muito comum, né? A gente tem no laboratório esse pequeno pHmetro aqui, um testadorzinho básico. A gente deve ter também um outro pHmetro um pouco mais caro que esse aqui, né? Muito barato esse aqui. Mas analisador mesmo, quando a gente fala em analisador, nós já estamos falando desse lado de cá, com várias informações. Quando fala que eles entregam relatórios, por exemplo, esse aqui, ele tem comunicação com o PC, e os relatórios podem ser tirados via a comunicação serial. Não precisa ser necessariamente que ele tem que ter uma saída para impressora, tá? Alguns não precisam de saída para impressora. Então, analisador de pH, não é igual um pHmetro, ele é um pouco mais sofisticado, tá? Ele tem mais informações. As referências que eu usei para pesquisar alguns analisadores foram colocados aí ao longo da apresentação. E sim, eu poderia ter trazido muito mais analisadores, não é tão simples assim fazer pesquisa de analisadores, teria que ir por nicho de mercado. Tem analisador para a fábrica de papel, tem analisador para a fabricação de leite, como foi dito aí, tem analisadores farmacêuticos, que são mais complexos, as fotos dele não ajudam muito, porque são fotos de equipamentos assim, como se fossem armários, né? Equipamentos grandes mesmo. Então, também não ajuda muito. Então, ficou para vocês, né? O trabalho da semana agora é fazer uma pesquisa sobre analisadores que eu não citei aqui, né? Então, pode ser em duplas. Vocês vão fazer pesquisa sobre os analisadores que eu não citei aqui e tentar trazer, além, sempre numa área que você... achei analisador X de alguma coisa lá. Traga para mim cotação, né? Traga para mim concorrência, né? Pelo menos duas, assim, igual eu vim mostrando aqui nos slides, né? Trazendo duas, uma mais barata e uma mais cara, com uma foto e alguma descrição, né? Esse do leite aqui, eu não consegui duas, né? Na pesquisa que eu fiz, né? Mas talvez seja interessante, você pode até repetir a do leite, trazendo mais informações e fazer uma comparação. Esse será o trabalho, então, da semana. Não é para se aprofundar. O que seria aprofundar? Vamos supor, o Johnny está lá já com a mão coçando, querendo fazer o próprio analisador, né? O analisador, obviamente, ele é microprocessado, obviamente, ele tem vários sensores, como você pode ver aí as características deste, e ele emite relatórios e etc e tal. Então, você não vai colocar nele ali um microcontrolador de 8 bits, que ele não vai dar conta, né? Você vai colocar ali um microcontrolador mais parrudo, 16, 32 bits, algo quase com um sistema operacional Linux embarcado. Então, na verdade, esse aqui, com certeza, pelo visor dele aqui, ó, é um display comum. Os displays normalmente são touchscreen. Podem pesquisar também esse mercado, né, de display touchscreen para analisadores. Inclusive, eu pesquisei, só que eu não coloquei no slide. Eu fiquei fascinado pelos até custo-benefício dos displays. Você já encontra ele pronto, e aí você coloca, por exemplo, um Raspberry ou uma placa do mini Asus por trás e coloca como é que se fala? Um sistema operacional embarcado que você põe seu código-fonte ali para fazer todas essas análises. É assim que você vai fazer um analisador. Você não faz ele igual um instrumento de medida comum, que está mais preocupado com eletrônica.
Você praticamente usa a eletrônica de um mini PC aqui para economizar, exatamente para economizar. Existe também o Beagle, Black Beagle, é uma placa. Existe além do Beagle, tem infinitas placas aí que são mini PCs já prontos para fazerem analisadores e que já vem com conector para um display touchscreen. Existe já os displays touchscreen, eu mesmo acabei adquirindo antes da pandemia um desses com o display, mas como chegou a pandemia, eu acabei não montando. Não fiz nenhum tipo de trabalho ainda, está na gaveta. Já acabou a garantia dele e eu nem usei, nem liguei. Então, o trabalho da semana é esse, pessoal. Vocês vão encontrar aí, pelo menos aí uns 4 analisadores, colocar num PDF as imagens, tentem conversar, né? Fechou 2 duplas, 3 duplas, aí pode ser um trio se ficar sozinho. Conversa com um colega para não repetir o que o outro fez e procurar outro, tá bom? Fechado? Beleza. E esse aqui vai ser o último trabalho avulso que nós vamos fazer aqui na disciplina de instrumentação. Semana que vem a gente continua, mas não vai pedir trabalho. E como está o projeto final? É uma pergunta não retórica. Caminhando. A preocupação é o trabalho final agora, né? Tem que filmar, né? Tem que mostrar que pode filmar também partes do processo para deixar registrado o desenrolar. Melhorar as conclusões, né? Conclusão com mais conteúdo, dizendo realmente o que está complicando, dificultando e facilitando. Então é isso aí, agradeço a oportunidade aí da aula de hoje, uma aula simples. Vou encerrar a gravação. Quem tiver alguma dúvida, poderia tirar depois da gravação concluída. Então, até a semana que vem, entrega desse trabalho também pode ser para 2 semanas, já que na semana que vem não vou passar trabalho, tá bom? Um abraço, até a semana que vem, fiquem com Deus.